Você entende o quanto o equilíbrio pode ajudar nos seus resultados? Renato Miliati, ajudando você a ter melhores resultados. Hoje falando um pouco dessas pessoas extremistas. E a gente vive num momento muito extremista. São várias as situações onde as pessoas se colocam de um lado e de outro. Recentemente, no nosso país, muitas pessoas chegaram a discutir, brigar, falar um monte sem argumentar, só se colocando em lados opostos. Isso veio na política, isso veio em posições sociais, isso veio em um monte de lugares onde cada vez mais as pessoas se colocam de uma forma radical. Ou é isso ou é aquilo. E isso nunca faz bem por uma pessoa em termos de resultado. Até porque quando você se posiciona radicalmente de um lado, fatalmente você perdeu a oportunidade de argumentar com as pessoas, de discutir com elas, de discutir no bom sentido, de ter bases para você conversar com ela e de repente até persuadi-la para o seu modo de pensar, do que só ser o modo de pensar dela ou o seu. Então a chance que você tem de negociar com uma pessoa é ser muito mais equilibrado. Existem muitas situações onde se perde nisso, onde a gente se empolga. Eu sou um entusiasta por natureza e muitas vezes eu me vejo nisso e vejo o quanto isso já me prejudicou. Então, quanto você pode cuidar dessa sua parte para que isso também não aconteça com você? Tem umas colocações que eu acho muito interessantes, que são assim, se você for pensar, olha como o extremo faz mal, né? Se você for pôr a mão no fogo, você se queima. Se você colocar a mão no gelo, você também se queima. Então, toda vez que você vai para um extremo, a sua tendência é, na verdade, colidir com o outro extremo, óbvio, mas chegando praticamente nos mesmos resultados. Porque a partir do momento que eu não tenho controle de argumentação, controle para ouvir o posicionamento do outro e também argumentar, eu acabei me igualando à forma dele. Então, toda vez que eu acredito que uma pessoa está sendo radical e bato o pé para o meu lado, o que eu acabei de fazer? Ser radical também. O que isso me traz de bons frutos? Nada. Muito pelo contrário, vai me afastar das pessoas, vai me posicionar de um lado só de um certo nicho. Ok, se você gosta do seu grupinho, se você gosta de falar das coisinhas que você faz e do mundo desse tamanho que você tá no caminho certo. Agora, se você quer criar uma abrangência, possibilidades de conhecer pessoas diferentes, possibilidades de ver outros ângulos, tá aí uma oportunidade. Pensa o quanto o teu extremismo está te levando para um lugar. E todos nós já sabemos, e para quem não sabe é muito legal saber disso, que hoje o mundo é conduzido, as informações que chegam para você são conduzidas para o seu modo de pensar. Já parou para pensar nisso? É fácil. Eu coloco lá, amanhã eu preciso sair de São Paulo e preciso ir para Rio de Janeiro. Aí eu digito lá, Rio de Janeiro, para procurar uma passagem. Quantos segundos leva para aparecer nas laterais, no propaganda, seja lá onde for, do meu computador, do meu celular, os hotéis do Rio, passeios no Rio de Janeiro, tudo que tem direito no Rio de Janeiro. Ou seja, o fato de eu ter procurado uma coisa já me levou para um radar de um monte de coisas do Rio de Janeiro. Assim também são em relação às minhas opiniões. Se eu começo a seguir um determinado líder, tudo que vem de informação desse líder começa a ser conduzido para mim, porque este líder faz a propaganda desse jeito. E assim como outros. Se eu começar a falar de algum radicalismo da minha parte, fatalmente um monte de assuntos disso vai me bombardear. Ou seja, cada vez mais eu vou falar, uau, eu estou no caminho certo. Tá nada. Você está fazendo só um lado, você está deixando de usar toda essa massa cefálica que você tem para pensar. Então, tenta ter essa habilidade, ganhe essa habilidade se você não tem. Não seja extremista. Ouça as pessoas, aprenda com elas. Se você tem preguiça de ler, por exemplo, ouça as pessoas. Tem muita pessoa interessante falando coisa bacana, mas nunca só de um lado. Agora nós estamos em plena pandemia, aí tem os caras que falam, solta tudo, vai para todo mundo para rua. Aí os, não, fica em casa. Quem que tá certo e quem tá errado? Sabe quando você vai saber? Quando você ouvir os dois lados. Aí você consegue ter uma opinião, senão você não tem opinião.
você está sendo sugestionado pela sua própria maneira de pensar e a partir do momento que você deu um clique nessa maneira de pensar, vem um monte de bombardeio para te fazer pensar cada vez mais assim. Né? O mundo quer a pessoa radical, né? As pessoas estão envolvidas para te fazer desta maneira. Então não deixa se moldar, não deixa ninguém te moldar. Presta atenção, entra no equilíbrio, tenta ouvir tudo e ver a diferença que isso faz para ganhar argumentação, para você ganhar mais conhecimento de pessoas e ser uma pessoa de muito melhor trato. Beleza? Gostou do vídeo? Gostou da dica? Gostou do assunto? Clica aí, assina o canal. Estamos aí tentando fazer um trabalho e cada vez que você clica, que você dá um like, as pessoas recebem esse vídeo em maior quantidade e também cada vez que você assinar, cada vez não, né? Se você assinar o canal, você está me ajudando a fazer o meu trabalho. Valeu? Abraço, fica com Deus!